Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim como eu faço em todos os outros vídeos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Acha que Deus ele é egoísta? Parece tão absurdo eu falar isso, mas tem pessoas que acham. E pode ser o seu caso. Em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 1, logo o primeiro versículo está escrito assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Lá também em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, está escrito assim: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Então Deus aqui reforça o fato de a gente tem que obedecê-lo, a gente tem que amá-lo acima de tudo, a gente tem que colocar ele em primeiro lugar. E aí pode soar egoísmo ao ouvido de algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu já ouvi, eu tava falando isso pra um amigo meu, e ele falou: ué, mas isso não é egoísmo? Deus não é egoísta fazendo isso? E eu fiquei pensando, e eu tentava buscar uma forma de explicar pra ele a razão de Deus cobrar da gente que a gente obedeça, que a gente o ame. Em Deuteronômios eu li que devemos amar Deus acima de todas as coisas. E na Bíblia há outros versículos que falam que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E isso não é egoísmo. Por quê? Porque quando colocamos Deus na frente de tudo, quando colocamos Deus acima de tudo, e quando amamos Ele acima de qualquer coisa, nós não nos decepcionamos. Quantas vezes já aconteceu, ou então pelo menos uma vez na sua vida, você gostava muito de uma pessoa, no sentido de, pode ser amigo, namorado, enfim, o que for. Você gostava muito de uma pessoa e essa pessoa quebrou, a confiança que você tinha nela. Então, porque seu coração estava nela. E não é só em relação a pessoas, mas também em relação a dinheiro. Por exemplo, quando Collor se tornou presidente do Brasil e os bens de muitos brasileiros foram confiscados, muita gente cometeu suicídio, condenou a alma ao inferno. Por quê? Porque estava com o coração dela estava no dinheiro, estava nos bens que ela adquiriu durante toda a vida. Deus nos convida a sermos desapegados. Em relação também aos dízimos e às ofertas, muita gente acha que isso é um absurdo, acha que isso é roubalheira de pastores, enfim, de líderes espirituais, que eles estão, digamos que, roubando do povo. Isso e não é verdade, porque não foi eles que inventaram isso de dízimo e ofertas. E se por um acaso eles estão roubando, aí eles vão ter que se ver com Deus, sabe? Não cabe a você deixar de fazer a sua parte porque você acha que fulano, entendeu? Você tem que fazer a sua parte, que é oferecer a Deus, sabe, o seu melhor. E aí você pode até pensar: poxa, mas Deus não precisa de dinheiro, porque ele tá pedindo os meus dízimos e as minhas ofertas? Quando você coloca seu dízimo no altar, que é os primeiros 10% daquilo que você recebeu na sua vida, do seu trabalho, enfim, da sua renda, você tá mostrando para Deus o seguinte: olha só, eu vou gastar o outro dinheiro, eu vou pagar as minhas coisas, mas o primeiro é seu. É um ato. Sabe quando a gente dá uma lembrança? Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do teu salário, não precisa nada disso. Ou seja, a primeira coisa que você fez não foi gastar, não foi usar para pagar contas, não foi usar para você, mas você pegou os primeiros 10% e separou para Deus. Você está falando para Deus o seguinte: olha só, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida acima de tudo, e eu considero o Senhor, por isso que eu tô tirando a primeira parte, vai ser pro Senhor. E se você tá se sentindo muito, ofendido com isso, ou se você tá muito relutante, sinto lhe informar, mas você está sim apegado ao dinheiro. Você tá apegado ao bem material. Em relação às ofertas, as ofertas é a mesma coisa, só que a oferta é um agrado que você vai dar pra Deus, sabe? E não é qualquer oferta. Na Bíblia fala da viuvinha que só tinha 2 moedas, mas era o melhor dela, sabe?
Não adianta você dar 100 mil se o seu melhor não é 100 mil. Deus vai olhar e não vai considerar. Então, não tem a ver com dinheiro. E se você pensa que tem a ver com dinheiro, é porque você é apegado ao dinheiro. Mas isso tem a ver com o valor que você dá para Deus. E não, isso não é egoísmo, porque você fazendo isso, você está acumulando bens para si mesmo. Tá escrito que nada que a gente faz para Deus é em vão e Deus vai recompensar. Mas também não é para você dar com o coração tipo apertado, tipo, ai, eu não quero dar. Ai, não vou dar não. Ai, toma, toma. Não, não é assim que você tem que fazer. Você tem que dar para Deus todo o seu coração com alegria, porque Deus vai recompensar. E tenho certeza que a recompensa que Ele dá é infinitamente maior do que o seu salário, do que o seu dinheiro. Entendeu? Então, não é egoísmo de Deus você cumprir os mandamentos, porque você cumprindo os mandamentos, você está fazendo bem a si mesmo. Se você cumprir os mandamentos, está fazendo a vontade de Deus, logo a sua alma pertence a Deus. Mas se você não está cumprindo os mandamentos, se você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do mal. E a sua alma passa a ser propriedade do mal. Ninguém é dono de si mesmo. Ninguém é dono de si mesmo. Eu não sou dona de mim mesma, você não é dono de si mesmo. O dono da nossa alma é aquele a quem obedecemos. Então, se você faz a tua própria vontade, se você faz a vontade da sua carne, a tua alma não é de Deus. E parece palavras meio duras de dizer, mas é a realidade. Então, Deus, ele não pede à toa. Ele não pede para você colocá-lo em primeiro lugar à toa. Ele não pede para você dar os dízimos, devolver os dízimos porque pertence a Deus, porque Ele que te deu condições de trabalhar. Ele não pede isso à toa. Ele não pede as suas ofertas à toa. Por quê? Porque você fazendo isso, você está se aproximando de Deus. Você está valorizando a Deus. E você fazendo isso e obedecendo também aquilo que Deus pede de você, a sua alma é de Deus. E quando você parte desse mundo, seu lugar vai estar reservado lá no céu. E depois na Nova Jerusalém, que é a cidade que Deus separou para os escolhidos, que é aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade dele. Então, é isso. Deus não é egoísta, Ele não faz as coisas por causa do ego dele. Isso não existe. Ele não tem um ego, mas você tem, eu tenho. E talvez nos tornamos tão relutantes de fazer algumas coisas para Deus porque o nosso ego está falando mais alto, porque nós estamos apegados a coisas que não era para estarmos. Então, se você tá assim, dá tempo ainda de se consertar, dá tempo ainda de mudar essa situação, entendeu? E de se desapegar. E se você não vai numa igreja, é essencial que você vá. Por quê? Porque é na igreja que a gente é alimentado espiritualmente. Não pense que você vai sair da igreja e vai ficar benzão espiritualmente, porque não é impossível, mas é muito, muito complicado. E tem muita gente que pensa assim e acaba caindo. Então, por favor, se você não está indo numa igreja, procure uma igreja que você se agrade, entendeu? Para que você possa receber do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que são os ensinamentos. Tá bom? É isso. Um beijinho. Tchau, tchau.